Bem-vindos. Hoje a gente vai analisar um texto bem importante de 1874, O que é Darwinismo? Foi escrito pelo teólogo Charles Hodge. Isso mesmo. E a ideia aqui é mergulhar nas fontes que ele mesmo usou, sabe? Para entender não só o que ele pensou sobre a teoria de Darwin, mas assim, como e por que ele viu aquilo como uma ruptura tão grande para o pensamento da época. Exato. Hodge escreveu num período de muita agitação e, pelo que ele dizia, de bastante confusão também, né? Imagino. Tinha gente que via Darwin quase como sinônimo de ateísmo. Outros achavam que era só mais uma teoria científica sobre evolução, talvez inofensiva. Então o Hodge sentiu que precisava definir melhor o que estava em jogo ali. Uhum. E para isso ele foi olhar o próprio Darwin, quem apoiava e quem criticava a teoria. Essa necessidade de definir é bem interessante. E aí, como é que ele caracterizou o ponto central do darwinismo? O que, na visão do Hodge, herenciava mesmo a teoria de Darwin. Olha, o Hodge apontou três coisas principais na teoria de Darwin. Primeiro, claro, a ideia da evolução, né? Que a vida teria vindo de formas bem simples lá no começo. Certo, a evolução em si. Isso. Segundo, o motor disso tudo, a seleção natural. Aquele processo de sobrevivência do mais apto, que o ambiente seleciona e tal. Uhum. E o terceiro ponto, que para o Roger era assim, o X da questão, o mais importante e diferente. Era a exclusão total de qualquer design, de propósito, de finalidade na natureza. Sabe, a teleologia? A teleologia, a ideia de que as coisas têm um propósito. Exatamente. Para ele, a seleção natural, pelo menos como ele lia Darwin, funcionava só por causas físicas, tipo cegas mesmo, sem inteligência, sem intenção por trás. Entendi. Então, para ele, essa negação do design não era só uma consequência, era o coração da teoria. A ideia formativa, como você disse. Precisamente. Era isso que definia o darwinismo para ele. E para sustentar isso, ele foi direto nas fontes que ele tinha à época. E o que ele encontrou? Bom, ele citou o próprio Darwin. Apontou uns trechos onde o Darwin expressava certas dúvidas sobre a utilidade final de algumas estruturas, sabe? Ah, tipo a questão do olho. Exato. Aquela passagem famosa onde o Darwin admite que imaginar o olho se formando só por seleção natural parecia, nas palavras dele, absurdo ao mais alto grau. Nossa! Mesmo que, logo depois, o próprio Darwin tentasse explicar como isso poderia ter acontecido aos poucos, né? Mas Hodge pegou essa admissão. Entendi. E também destacou quando Darwin falava de variações como acidentais e quando ele rejeitou a ideia de variações guiadas, que um outro cientista, o Asa Gray, tinha proposto. Quer dizer, ele pensou justamente as partes onde Darwin parecia afastar a ideia de um plano, de um guia. Que estratégia! Pois é, e ele não parou no Darwin, não. Foi olhar os defensores da teoria também. E o que ele viu ali? Mencionou Alfred Russel Wallace, né, o co-descobridor da seleção natural. Segundo Hodge, Wallace argumentava que as leis gerais da natureza sozinhas dariam conta de gerar toda a complexidade da vida. Sem precisar de uma mãozinha divina, digamos. Exato, sem uma interferência incessante do Criador, como ele colocou. Citou o Thomas Huxley, que teria dito que a teleologia levou seu golpe fatal com Darwin. Uau! E ainda apontou para uns autores mais materialistas na Europa, como Buchner, Vogt, Haeckel. Essa turma ligava o darwinismo diretamente ao materialismo e ao ateísmo. Eles comemoravam a teoria justamente por ela, supostamente, tirar a necessidade de um criador. É fascinante como ele usou a própria celebração dos apoiadores como prova de que a negação do design era o ponto principal, talvez até o mais atraente da teoria para alguns. E os críticos? Como eles entraram na argumentação do Hodge? Hodge mostrou que até as críticas giravam em torno da mesma coisa, o design. O Duque de Argyll, por exemplo, ele questionava: como a seleção natural explica a beleza? Que vantagem óbvia de sobrevivência a beleza teria? Boa pergunta. Ou então mecanismos complexos como, sei lá, o veneno de uma cobra, que parece feito sob medida para afetar outro animal. Parecia intencional demais para ele. Faz sentido a dúvida dele, dentro dessa lógica. E o Louis Agassiz, um crítico ferrenho da evolução baseado nos fósseis. Segundo Hodge, a oposição dele era ainda mais forte porque ele sentia que a teoria de Darwin minava a prova da existência de Deus na natureza. Entendi.
Então, se todo mundo de um lado e de outro concordava que o debate era sobre design versus não design, mesmo discordando da resposta, isso reforçava a ideia do Rod de que essa era a questão central. Exatamente. Então, o ponto final para ele era bem direto. Que era? Que sem design, o darwinismo era, na prática, virtualmente ateísmo. Essa foi a conclusão dele. Forte. E ele achava que a teoria de Darwin fez tanto sucesso mais do que outras ideias evolucionistas anteriores, justamente por causa disso, por excluir o propósito divino. Ele até citou um pensador, David Strauss, que teria elogiado Darwin por abrir a porta para a gente poder dispensar milagres e intervenção divina. Impactante mesmo, mas assim, além dessa questão central do design, que ficou claro que era a principal para ele, o Rod levantou outras críticas, né? Sim, sim, ele não parou aí. Apresentou outras dificuldades que ele via. Por exemplo, ele achava difícil acreditar que toda a complexidade da vida pudesse ter surgido, assim, meio que por acaso, de um ou poucos germes lá no começo. A questão da probabilidade, talvez. Isso. E também apontou que ele considerava falta de provas concretas para a transmutação das espécies. Falou da aparente estabilidade das espécies nos fósseis e na história, da infertilidade dos híbridos, do surgimento meio súbito de novas formas de vida sem elos claros. As famosas lacunas, né? Exato. E destacou que, para ele, eram as grandes lacunas mesmo, intransponíveis para a teoria na época. A origem da própria vida, como a vida surgiu do não-vivo, a origem da consciência e a origem da razão humana. Uma análise bem focada, realmente fica muito claro que para Rod, lá em 1874, a grande batalha sobre o darwinismo era, acima de tudo, uma batalha sobre ter ou não propósito inteligente no universo. Isso com base na leitura que ele fez das fontes que ele tinha, claro. Exatamente. O debate sobre biologia era para ele, na verdade, o palco para uma questão filosófica e teológica muito mais funda, né? E entender essa intensidade toda com que ele defendeu o argumento do design ajuda a gente a sacar o clima intelectual daquele momento específico. Sem dúvida. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Como será que essa visão histórica, tão focada nessa dicotomia design versus acaso, se relaciona com as discussões que a gente tem hoje sobre ciência e fé? Boa pergunta. Será que as interpretações do darwinismo e o que ele implica ainda giram em torno desse mesmo ponto central que o Rod identificou? Ou será que o diálogo já mudou, já evoluiu para outras questões desde 1874? Fica aí a reflexão. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.